Os Lusíadas, canto 1. As armas dos barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram um novo reino que tanto sublimaram. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império, as terras viciosas, de África e de Ásia andaram devastando, e aqueles que por obras valorosos, que vão da lei da morte libertando, cantando espalharei por toda parte, se tanto me ajudaram engenho e arte. Cessem do sábio grego do troiano, as navegações grandes que fizeram, cale-se de Alexandre e de Trajano, a fama das vitórias que tiveram, que eu canto o peito ilustre lusitano, a quem Netuno e Marte obedeceram. Cesse tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se levanta, e vós, tágides minhas, pois criado, tendes em mim um novo engenho ardente, se sempre em verso humilde celebrado, fui de mim vosso rio alegremente. Dai-me agora um som alto e sublimado, um estilo grandíloco e corrente, porque de vossas águas fego ordene, que não tem invejas de hipocrene. Dai-me uma fúria grande e sonorosa, e não de agreste a vena ou frauta ruda, mas de tuba canora e belicosa, que o peito acende e a cor ao gesto muda. Dai-me igual canto aos feitos da famosa gente vossa, que a Marte tanto ajuda, que se espalhe e se cante no universo, se tão sublime preço cabe um verso. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos falar hoje sobre a listinha, os 10 livros fundamentais do poeta Iêndice, de Contagem, Esmeraldas, Minas Gerais. Iêndice, que é um poeta, cordelista, tem mais de 100 obras, aí, né? Não sei se publicaram todos, mas tem 100 obras escritas na gaveta e uns 80 publicadas aí. E o Iêndice é o cara que lê de poesia, de filosofia, ensaios, prosa, teatro. Então, assim, escreve de todos os estilos possíveis. E ele mandou uma listinha para nós aqui de 10 livros, começando com um livro sagrado do Islã, né, que é o Alcorão, ou seja, a recitação, que é um livro que foi ditado pelo anjo Gabriel ao profeta Muhammad, ou Maomé, lá no século 7 depois de Cristo. Vou falar posteriormente sobre o Alcorão, né, quando a gente falar de religião, vamos ter um vídeo sobre religião, e aí vamos colocar, com certeza, falando das obras do Iêndice, e com certeza vamos falar do Alcorão e outros livros sagrados de outras culturas pelo mundo afora. Mas vamos falar agora do Lusíadas, do Luís de Camões. Ele também colocou a obra lírica, né? A obra completa lírica do Camões. Não tem aqui a lírica do Camões, mas vou falar do Lusíadas, né? Lemos um trecho aí do canto 1. O Lusíadas é aquele épico, nossa Ilíada, nossa Odisseia, a nossa Eneida, que é quando o poeta Luís de Camões, Portugal, fez essa recitação aqui, esse clássico da poesia, da épica, que é contando a história das navegações dos portugueses, do povo lusitano, ao redor do século XVI, né, em que eles passaram pela África e foram lá em Macau, lá na China. Né, nós já estudamos isso, que foi a expansão das navegações pelos portugueses, pelos espanhóis, depois vieram os ingleses, os holandeses, os franceses, né, galera toda saindo da Europa, né, e descobrindo aqui e invadindo a América e a África e a Ásia, etc. Né? Então, os Lusíadas, esse clássico, 1552, o Brasil só tinha 50 anos, vocês estavam estabelecendo aqui essa cultura, né, da colonização portuguesa. Muito bem, outro livro que está aqui é o clássico Hamlet de Shakespeare, né? Não vamos discutir se o Shakespeare existiu, quem que foi o Shakespeare, se foi o Shakespeare que escreveu, né? Depois eu vou gravar um vídeo sobre as teorias do Shakespeare. Então, tem essa versão aqui para jovem, tem uma versão infanto-juvenil, mas eu vou ler aqui a versão da Bárbara Heliodora, que está aqui no teatro completo e eu vou ler um trecho que o Hamlet é aquele jovem melancólico, né, após a morte do rei Hamlet. Tem um Hamlet jovem, um príncipe, e ele fica pelos corredores, né, tristonho, meditando, lendo os livros, né, e discutindo aqueles bastidores da corte. O que aconteceu com o pai dele, o que a mãe dele casou com o tio, será que ele tem que vingar a morte do pai, né? Então ele está lá, ó, entra Hamlet, aqui no ato 2, né, entra Hamlet lendo um livro. Deixai-me, como passa o meu príncipe? É o Polônio falando, né? Hamlet, bem, graças a Deus. Sabeis quem sou?
Né? O Polônio pergunta: Hamlet, sei muito bem, o senhor é um peixeiro. Eu não, senhor, pois gostaria que fosse um homem assim tão honesto. Ao Polônio: honesto, meu senhor? Ao Hamlet: sim, senhor, e ser honesto no mundo como anda é ser um homem entre 10.000. Né? Ao Polônio: lá, isso é verdade, senhor. Ao Hamlet: pois se o sol gera larvas num cão morto, que boa carniça para beijar, tens uma filha? Aí o Hamlet está, tipo assim, fingindo de louco, né? Para ver se descobre os bastidores da notícia, né? Aí o Polônio fala: tem, senhor? Ao Hamlet: não a deixe andar ao sol. A concepção é uma bênção, mas não como possa conceber a sua filha. Amigo, cuidado. Aí o Polônio à parte, né? Pensando em voz alta: quem me dizem isso? Sempre insistindo em minha filha. No entanto, a princípio não me conheceu. Disse que eu era um peixeiro. Está muito mal. E na verdade, em minha juventude, sofri muito pelos extremos do amor. Fiquei quase assim. Vou falar de novo. O que estás lendo? Aí o famoso, né, Hamlet: words, 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 né? Ou seja, palavras, palavras, palavras. E qual é a intriga, senhor? Aí o Hamlet: entre quem? Aí o Polônio: fala do que está lendo, senhor. Aí o Hamlet: calúnia, senhor, pois o cínico Calhorda diz aqui que os velhos têm barbas grisalhas, que suas faces são enrugadas, que seus olhos pulgam âmbar espesso e goma de ameixeira, e que tem completa falta de discernimento, a par de coxas fracas. Em tudo que o senhor acredito firmemente, mas não creio que seja decente dizê-lo assim, em um livro, pois o senhor mesmo chegaria à minha idade se pudesse andar para trás como um caranguejo. Aí o Polônio: a parte, embora isso seja loucura, mesmo assim há nela certo método, né? Nessa loucura há certo método. Quereis deixar esses ares, senhor? Ao Hamlet: para o meu túmulo? Aí vai seguir. Então o Hamlet está ali lendo e o Polônio enchendo a paciência, né? E o Polônio depois a gente já sabe que o Polônio está ali em intriga com a rainha para saber qual que é o problema do Hamlet, etc, né? Muito bem, depois de Hamlet, né? Estamos ali em 1600 na Inglaterra, vamos para o século XVIII. Do século XVIII, vamos lá para Portugal conhecer o Matias Aires. Não conhecia? Matias Aires publicou em 1752 o livro Reflexões sobre a Vaidade dos Homens. Reflexões morais, discursos morais sobre a vaidade dos homens, né? Vanitas vanitatum et omnia vanitas, né? Ou seja, vaidade das vaidades, toda vaidade está em Eclesiastes capítulo 1. Então, assim como tem lá o Príncipe falando sobre política, né, tem o Aires aqui falando sobre moral, sobre a vaidade, sobre os pecados, etc. Então é uma obra filosófica, lá Pascoal, né, que prólogo ao leitor. Eu disse mal das vaidades, vinha cair na de ser autor, né? Verdade é que a maior parte dessas reflexões escrevi sem ter o pensamento naquela vaidade. Houve quem a suscitou, mas confesso que consenti sem repugnância. E depois, quando quis retroceder, não era tempo, nem conseguiu ser anônimo. Foi preciso pôr o meu nome neste livro e assim fiquei sem poder negar a minha vaidade. A confissão da culpa costuma fazer menor a pena. E aí ele vai, escrevi das vaidades, mais para a instrução minha, que para a doutrina dos outros, mais para distinguir as minhas paixões, que para que os outros distinguam as suas. Por isso quis, de alguma forma, pintar as vaidades com cores lisonjeiras, e que as fizessem menos horríveis e sombrias, e por consequência menos fugidias da minha lembrança e do meu conhecimento. Então é um discurso todo sobre a vaidade humana, né? Ali conversando muito com aqueles filósofos, pensadores do século XVII, né? Que é o século anterior. Então, inclusive o Pascoal, né? O Rochefoucauld e tal. Então todo aquele moralismo, os moralistas franceses do século XVII, né? E aí ele vai discutindo aqui, ó, vivemos com vaidade morremos, né? Vivemos com vaidade morremos. Arrancando os últimos suspiros, estamos dispondo a nossa pompa fúnebre. Como se em hora tão fatal morrer não bastasse para a ocupação. Nesta hora em que estamos para deixar o mundo, ou em que o mundo está para nos deixar, entramos a compor e a ordenar o nosso acompanhamento à assistência funeral. De todas as paixões que mais se esconde é a vaidade. E se esconde de tal forma que a si mesmo se oculta e ignora. Ainda as ações mais pias nascem muitas vezes de uma vaidade mística, que quem a tem não a conhece nem distingue. A satisfação própria que a alma recebe é como um espelho que nos vemos superiores aos demais homens pelo bem que obramos, e nisso consiste a vaidade de obrar o bem, né? Então, somos bons até por vaidade, né? Então, esta é a obra do Matias Aires. Vamos lá, para
Fausto I de Goethe, né? Porque tem o Fausto II também, mas vamos falar só do 1, que é esta obra aqui. E tem também uma versão interessantíssima, né? Porque isso aqui é a obra mesmo, traduzida, né? Agora tem essa versão reduzida aqui do Fausto, né? Que é uma adaptação muito interessante, porque ela é bem ilustrada, né? Você imagina mesmo o contexto de época, né? Que é o Fausto lá. E o Fausto é aquele cara assim que altas sapiências, altos conhecimentos, mas anda meio assim melancólico com conhecimento. Muitas vezes ele quer saber mais, né? Então vamos entrar direto na cena que o Fausto está lá no meio dos livros, no seu laboratório, pensando nas metafísicas, né? Fausto, ai de mim da filosofia, medicina, jurisprudência, e miso eu da teologia, o estudo fiz com máxima insistência. Pobre simplória que estou, e sábio como dantes sou, de doutor tenho nome e mestre em artes, e levo 10 anos por essas partes, para cá e lá, aqui e acolá, os meus discípulos pelo nariz, e vejo, não sabemos nada, deixa minha mente amargurada, sei ter mais tino que esses maçadores, mestres, frades, escribas e doutores, com dúvidas e escrúpulos não me alouco, não temo o inferno e Satanás tampouco, mas mata-me o prazer no peito, não julgo saber algo direito, que leve aos homens uma luz que seja edificante ou benfazeja, nem de ouro e bem sou possuidor, ou de ter real fama e esplendor, um cão assim não viveria, por isso entregue minha magia, a ver se o espiritual império pode entreabrir-me algum mistério, que eu não veja oco e sonoro, ensinar a outro que ignoro. Então, é um trecho aqui do Fausto de Goethe, que é aquela, entra lá o Mefisto e tal, né? O Mefisto finge que é um discípulo, e das mil aventuras do Fausto, que não vou resumir aqui, que eu precisaria de um vídeo só para falar do Fausto de Goethe. Então estamos ali no final do século XVIII, depois do Iluminismo, né? E aí isso vai inspirar inclusive os românticos, né? Vai inspirar ali o Lord Byron, etc. A galera que vai gostar muito. E no Brasil, obviamente, os românticos brasileiros vão adorar assim como adoraram o Hamlet, né? Então vamos misturar o Hamlet com o Fausto, assim, Mauro de Azevedo, né? E essa grandiloquência é uma epopeia alemã, né? Meio mística, meio paródia de O Livro de Jó, assim, né? Depois vamos falar sobre Fausto. Vamos dar um pulo e vamos lá nos Estados Unidos, do Edgar Allan Poe, 1840, né? Ou seja, ali 50 anos depois do Goethe. E vamos falar, não tem aqui o livro que ele indicou, que é aquele das histórias extravagantes, extraordinárias, mas vou ler a intro da queda da casa de Usher, né? The Fall of House of Usher. Durante todo um dia pesado, escuro e mudo de outono, em que nuvens baixas amontoavam-se opressivamente no céu, eu percorri a cavalo um trecho de campo singularmente triste. E finalmente me encontrei quando as sombras da noite se avizinhavam à vista da melancólica casa de Usher. Não sei como foi, mas no primeiro olhar que lancei ao edifício, uma sensação de insuportável angústia invadiu meu espírito. E eu digo insuportável, pois tal sensação não foi aliviada por nada desse sentimento quase agradável na sua poesia, com a qual a mente ordinariamente acolhe mesmo as imagens mais cruéis por sua desolação e seu horror. Olhei para a cena que se abria diante de mim, para a casa simples e para a simples paisagem do domínio, para as paredes frias, para as janelas paradas como olhos vidrados, para algumas moitas de juncos e para os troncos salvacentos de árvores mortas, com uma enorme depressão mental. Eu tinha no coração uma invencível tristeza onde nenhum estímulo da imaginação podia descobrir qualquer coisa de sublime, que era, pensava eu, imóvel, que era isso que tanto me atormentava na contemplação da casa de Usher, era um mistério inteiramente impenetrável. Também não consegui compreender as ideias nebulosas que me assaltaram. Fui forçado a contentar-me com a conclusão insatisfatória de que, enquanto sem dúvida há combinações de coisas simples que têm o poder de assim nos afetar, a análise deste poder ainda está entre as cogitações além do nosso alcance. Refleti que era possível que um simples arranjo diferente dos pormenores do cenário, das minúcias do quadro, seria suficiente para modificar ou talvez para aniquilar
a sua capacidade de suscitar impressões penosas, e procedendo de acordo com essa ideia, dirigi o meu cavalo para a borda escapada de uma lagoa, e antes um charco sombrio e lúgubre que formava um sereno espelho perto da residência, e olhei para baixo, mas com uma emoção ainda mais profunda das artes que as imagens invertidas dos juncos cinzentos, e dos troncos espectrais, e das janelas paradas como os olhos mortiços. Apesar de tudo, resolvi então ficar algumas semanas nessa mansão da melancolia. Então esse é o início de A Queda da Casa de Usher, de Edgar Allan Poe, clássico do terror. Então, esse também é um clássico do terror, né? A Máscara da Morte Rubra. Muito bem, vamos lá dar uma acelerada, vamos andar uns 40, 50 anos e vamos para Nietzsche. Friedrich Nietzsche, vamos ler um trecho de Humano, Demasiado Humano, que está na lista do Yeats. O humano, demasiado humano, é o momento de uma crise. Ele se chama um livro de espíritos livres. Praticamente cada uma de suas sentenças exprime a vitória. Com o mesmo, eu me livrei daquilo que não faz parte de mim, em minha natureza. Não faz parte de mim o idealismo. O título diz: onde você vê coisas ideais, eu vejo coisas humanas, há coisas demasiado humanas. Eu conheço melhor o homem. Em nenhum outro sentido a palavra espírito livre quer ser entendida. Um espírito que se tornou livre, que voltou a tomar posse de si mesmo. O timbre mudou por completo. As pessoas haverão de achar o livro sagaz, frio, e, dadas as circunstâncias, duro e sarcástico. Uma certa espiritualidade de sabor nobre parece se manter de maneira constante à superfície, dominando uma corrente mais passional. Neste contexto, faz sentido o fato de que a publicação do livro, ou seja, Humano, Demasiado Humano, em 1878, pareça ser justificada pela celebração dos 100 anos da morte de Voltaire. Pois Voltaire é, ao contrário de tudo aquilo que se escreveu depois dele, um grande senhor do espírito. Exatamente aquilo que eu também sou. O nome de Voltaire, em um texto meu, isso faz de fato um progresso em direção a mim. Se alguém observar com mais atenção, descobrirá um espírito impiedoso, que conhece todos os esconderijos no qual o ideal se encontra em casa, na qual ele tem seus calabouços e ao mesmo tempo seu último lugar seguro. Então aqui o humano, demasiado humano, que depois a gente pode dialogar com Dostoiévski, como faremos em breve, né? Vamos discutir o humano, demasiado humano, em relação ao Dostoiévski, que é um escritor russo que futuramente abordaremos. E para finalizar, Cruz de Souza, Poesias Completas. Vamos ler só a introdução da Litania dos Pobres, né? Que é Cruz de Souza, um poeta simbolista, né? Fã de Baudelaire, aqui no final do século XIX, no Brasil. Litania dos Pobres. Os miseráveis, os rotos, são as fozes dos esgotos. São espectros implacáveis, os rotos miseráveis. São prantos negros de furnas, caladas, mudas, soturnas. São os grandes visionários dos abismos tumultuários. A sombra das sombras mortas, cegos a tatear pelas portas. Procurando o céu aflitos e varando o céu de gritos. Faróis à noite apagados por ventos desesperados. Inúteis, cansados, braços, pedindo amor aos espaços. Mãos inquietas estendidas ao vão deserto das vidas. Figuras que o santo ofício condena a feroz suplício. Arcas soltas no nevoento, dilúvio dos esquecimentos. Perdidas na correnteza, nas culpas da natureza. Ó pobres, soluços feitos dos pecados imperfeitos. E assim vai a Litania dos Pobres, clássico, sim, super acertada. E tem o último item, que é o cemitério. Tem um livro de terror, eu não li, acho que eu vi o filme no momento, que é do Stephen King. Depois falaremos do Stephen King e podemos até voltar a essa dica do Yeats, né? Então essa foi a lista dos 100 livros, dos 10 livros do Yeats, o poeta, profeta sagrado, satírico de Contagem, Esmeraldas, Minas Gerais. Se gostaram, compartilhem e sejam sempre bem-vindos.